Insegurança na área rural. Moradores pedem providências para evitar onda de furtos. Passear, sim. Gastar, não. Pesquisa revela que houve mudança no perfil de turistas nesta temporada de verão. Sim, teve turista da classe D que se hospedou em casa de parentes, de amigos, não foi para a hotelaria, não fazia refeições fora. Por isso o movimento financeiro caiu. Diferencial no mercado. As boas práticas de empresas do varejo para se destacar no momento de retomada do crescimento. Atender a população é a situação de uma unidade de pronto atendimento interditada no meio-oeste do estado. Colheita da maçã. Evento comemora a boa safra em São Joaquim. O plantio da fruta é responsável por 80% da economia do município. Boa noite. A FEComércio de Santa Catarina apresentou hoje os resultados da pesquisa de turismo desta temporada de verão. E não foi nada animador. O litoral registrou fluxo intenso de turistas, mas eles não vieram a fim de gastar. Os dados da pesquisa foram levantados com turistas e empresários de Florianópolis, Balneário Camboriú, Imbituba, Laguna e São Francisco do Sul. Ou seja, os 5 principais destinos catarinenses durante a temporada de verão. Entre os itens constatados está a mudança de perfil dos turistas. A classe A e B deixaram de vir para a temporada de verão como vieram o ano passado. A classe C permaneceu com uma leve alteração, mas o que cresceu bastante foi a classe D. E aí é que tivemos a impressão de Florianópolis ter muito turista. Sim, teve turista da classe D que se hospedou em casa de parentes, de amigos, não foi para a hotelaria, não fazia refeições fora. Por isso o movimento financeiro caiu. Com o rebaixamento da oferta, ou seja, com a falta de inovação em Santa Catarina, outros estados estão inovando, construindo hotéis, equipamentos, marinas, portos turísticos, parques naturais funcionando, com muito mais segurança jurídica. Outras regiões do Brasil e do mundo ofertam mais produto. E aí nós perdemos. Nós precisamos forçar o governo federal para que coloque também o Sul é o meu destino. Nós precisamos que também haja mídia, então podemos concorrer em igualdade. Conhecer e avaliar o perfil e a demanda dos turistas são estratégias para se ter um melhor atendimento e garantir o retorno na próxima temporada. A gente possa levantar qual é esse perfil e como é que a gente pode mudar, quais são as ações que a gente pode fazer para trazer um turista com um poder aquisitivo maior que consiga também ter uma maior movimentação na economia. Eu não consegui entender a manifestação do secretário Leonel Pavan. E não é que os turistas não estavam a fim de gastar. Eles não tinham que gastar. É diferente. O perfil da maioria dos turistas que vieram veranear aqui no estado foi de menor poder aquisitivo, mas isso tem a ver com o tipo e a qualidade dos serviços oferecidos. Não quero ser repetitivo, pois já abordei esse assunto aqui no Band Cidade, mas sou obrigado a falar novamente que Santa Catarina não tem só maravilhosas praias, nós temos um estado inteiro com atrativos para os turistas mais exigentes do mundo. Mas, infelizmente, ainda não oferecemos infraestrutura e serviços para essas exigências. Não em quantidade que possa provocar a mudança do perfil dos visitantes. Agora, com essa constatação oficial, pode ser que os interessados no trading também mudem os seus procedimentos e, com certeza, vão colher os resultados. Está circulando nas redes sociais o vídeo feito no último dia 16 de março que mostra o momento exato que 2 jovens caem no mar. Foi no costão da Praia do Cardoso, no farol de Santa Marta, em Laguna. De acordo com o Corpo de Bombeiros, eles estavam junto a outras 2 pessoas tirando fotos quando se desequilibraram e acabaram caindo no mar. A Marinha foi acionada e conseguiu, com auxílio de boias, resgatar a mulher. Já o rapaz, de 25 anos, foi levado pela correnteza e morreu. A orientação é para evitar a proximidade de encostas.
Estão presos os suspeitos de assaltar e agredir uma família em Chapecó, no oeste do estado. Os bandidos ainda tentaram incendiar a casa das vítimas. Foram disparados 4 tiros. Segundo a polícia, uma das vítimas, o homem de 46 anos, foi baleado com 2 tiros. As outras 3 pessoas também ficaram feridas e todos foram encaminhados para o hospital, mas não correm risco de morte. Os suspeitos atearam fogo em parte do escritório, em um carro. Eles fugiram levando equipamentos eletrônicos e o veículo da família. Mas durante a madrugada, 4 pessoas foram presas e os objetos recuperados. Agora, a Polícia Civil investiga o caso. Elisandra Vissotto, de Chapecó. E nem no campo os produtores se sentem seguros. Em Lages, eles pedem ajuda às autoridades para combater os furtos nas fazendas da região. O Leopoldo tem uma propriedade rural em Lages. Recentemente, ele sofreu uma ação de bandidos que furtaram 5 animais da fazenda. Prejuízo próximo a R$12 mil. Já faz algum tempo que ele sofre com esse problema. O ataque deles é constante. Abate de um animal, de 2 animais. E teve um furto muito grande que foi há alguns anos atrás, há mais de 10 anos atrás, que foram roubados 29 animais de uma vez só. Nós levamos para o governo do estado um modelo que é executado hoje em Goiás. É uma parceria do produtor com a polícia, fazendo com que essa afinidade trabalhe em conjunto, gerando segurança para o proprietário, para o morador do interior, para toda a comunidade rural. Em todo o estado, diversas propriedades têm sido alvo de criminosos. A Associação Rural de Lages pede alguma ação das autoridades e também que os moradores de áreas rurais estejam atentos a movimentações suspeitas. O próprio morador tem que cuidar de veículos estranhos, movimentação de pessoas estranhas e tendo um acesso, um contato com a polícia. Os servidores municipais de São José aprovaram hoje à tarde em assembleia greve por tempo indeterminado. A paralisação teve início durante a tarde. Cerca de 800 funcionários estão em greve por tempo indeterminado. A manifestação se deve à revogação de 2 leis, uma de plano de carreira e outra que trata da regência de classe. A orientação do sindicato aos moradores de São José é que entrem em contato com as unidades de educação e de saúde antes de sair de casa. Amanhã, por volta da 1 da tarde, está prevista uma manifestação para a Avenida Beira-Mar de São José. E na quinta-feira, uma nova assembleia. Juan Todescate, para o Band Cidade. A UPA, Unidade de Pronto Atendimento, que foi inaugurada em Videira, foi interditada pelo Ministério da Saúde. O atual prefeito tenta achar uma solução para o problema. Mais de 100 irregularidades. Este foi o total de inconformidades que o Ministério da Saúde encontrou na construção da Unidade de Pronto Atendimento UPA de Videira. A obra, que deveria estar pronta em 2014, agora terá novos destinos. A administração atual recebeu a obra como concluída, mas não foi o que aconteceu. Em 2009, quando a obra começou, foram construídos 3 pavimentos. O problema é que projetos como esse de unidade de pronto atendimento contemplam só até 2 pavimentos. Infelizmente, ela não vai entrar em operação como UPA. Ela vai funcionar como uma unidade de pronto atendimento 24 horas. Por que ela não entra como UPA? Porque ela foi construída e concebida fora dos padrões que o Ministério da Saúde estabeleceu para as unidades de UPA. O prédio está pronto, as salas de atendimento também. Banheiros e equipamentos prontos para serem usados. Só que desde o ano passado, quando foram instalados, até agora ninguém usou. Nós estamos com os equipamentos que foram adquiridos com recursos do município em 2016. E todos esses equipamentos, inclusive, já passaram até
do período de garantia e ainda não foram colocados a serviço da população. Nós temos ainda, em função de todo esse atraso e também uma série de questões relacionadas aos projetos, essa unidade ela tem 102 não conformidades com relação ao projeto. E nós, então, já discutimos, inclusive tivemos em Brasília, discutindo com o Ministério da Saúde, o que nós vamos fazer com esta UPA. E você vai ver a seguir: Operação Carne Fraca. Produtores protestam contra a ação da Polícia Federal. E ainda maçã em abundância e de qualidade. Aberta a temporada de colheita na Serra. Já voltaremos. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, esteve hoje em Florianópolis. De manhã, ela participou de uma inspeção na Penitenciária Estadual de São Pedro de Alcântara e, à tarde, das homenagens ao ex-ministro Teori Zavascki. A partir de hoje, a Sala de Sessões do Tribunal de Justiça de Santa Catarina passa a se chamar Teori Zavascki, em homenagem ao ministro, morto em um acidente aéreo no dia 19 de janeiro deste ano. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, esteve presente e discursou sobre a convivência com Teori. Tinha na sua firmeza de palavras tão pouco propensa a excessos, o que na vida pessoal, na boa risada que ele sabia dar e também na crítica que ele sabia fazer pessoalmente, qualidade que não era demonstrada ou que não achava próprio que o juiz devesse se exceder em emoções, ou pelo menos demonstrava. A ministra, que preferiu não falar sobre outros assuntos, recebeu das mãos do desembargador Torres Marques uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Carmen Lúcia comentou o presente em tom descontraído. Muito obrigada, tribunal. Eu estou precisando muito de Nossa Senhora. O senhor sabe que é igual. Além da ministra, 2 filhos e uma enteada de Teori participaram da homenagem. Alexandre Zavascki agradeceu a lembrança do TJ catarinense. É um grande orgulho, a gente receber essas homenagens em nome dele, Quem fez por merecer foi ele, obviamente. E nos anima a saber que o legado dele, através dessa homenagem, também fica reforçado, e ser levado adiante. Alexandre falou também sobre as lembranças do pai na vida pessoal. Era um brincalhão, um pai divertido, um avô muito amoroso. Então, a gente está com bastante saudades aí do pai e do avô do Teori. Cerca de 500 pessoas participaram de uma manifestação em Chapecó em apoio aos produtores e às agroindústrias após a divulgação da Operação Carne Fraca. O Oeste Catarinense já está contabilizando os prejuízos. Claudir é produtor de peru e suínos em Chapecó. Ele deixou de lado os trabalhos na propriedade para vir até a praça protestar, já que a cadeia produtiva está passando por um momento de instabilidade após a divulgação da Operação da Carne Fraca. E hoje a gente produz lá 2.200.000 quilos de carne ano. E hoje nós temos mão de obra contratada, e quem vai pagar essa mão de obra? Com a falha que teve lá por causa de 2, 3, nós não podemos pagar toda essa despesa, As bandeiras simbolizam alguns dos 160 países que compram a carne suína e de frango de Santa Catarina. Cerca de 500 pessoas foram até a Praça Coronel Bertazzo, em Chapecó, para reafirmar que a carne catarinense é de qualidade e que os mercados devem continuar comprando o produto. O setor é responsável por empregar aproximadamente 100 mil pessoas. Santa Catarina tem um agronegócio dos melhores do mundo e isso é importante que se diga e é importante que se consolide. Por isso, essa injustiça que estão cometendo com essa Santa Catarina é o que trouxe toda essa população para a praça para que nós possamos erguer a voz e calçar aí o pé e dizer que o agronegócio é determinante para o nosso desenvolvimento.
E o domingo foi de manifestações em apoio à Operação Lava Jato no estado. Pelo menos 10 cidades catarinenses registraram protestos. Em Florianópolis, a manifestação foi pela reforma política, em apoio ao juiz Sérgio Moro, contra o foro privilegiado, contra a corrupção e em apoio à Operação Lava Jato. A concentração dos manifestantes foi no trapiche da Avenida Beira-Mar Norte, no centro. Os protestos convocados pelas redes sociais também são contra o aumento do fundo partidário e contra o voto em lista fechada. Produtores de cebola da cidade de Tuporanga, no Alto Vale do Itajaí, protestaram no centro da cidade. O motivo é a queda no preço do quilo da cebola, que estaria causando sérios prejuízos aos agricultores da cidade, que é uma das maiores produtoras do país. Uma cruz foi feita no meio da pista com sacos de cebola. A média da cotação da cebola é de 47 centavos por quilo, uma queda de 13,6% em relação ao período anterior. Bandidos arrombaram a Secretaria de Saúde de Laguna neste fim de semana. Dentro da secretaria, todas as portas foram arrombadas, gavetas de documentos esvaziadas e pó químico de extintor de incêndio foi espalhado. A central de monitoramento foi destruída, assim como todas as câmeras. Imagens de câmeras de segurança de outros estabelecimentos vão ser usadas para identificar os responsáveis. Um inquérito foi instaurado. Em São Joaquim, na Serra Catarinense, foi aberta a temporada da colheita da maçã, tipo Fuji. A cidade comemora a boa safra. O objetivo do evento foi mostrar a força de São Joaquim na produção de maçãs e também como a Fuji desse ano veio em uma ótima qualidade. Então a gente está de parabéns, ela exige um clima, um número de horas de frio que nós tivemos nessa safra e ela está muito saborosa. Todos os técnicos aqui estão dizendo que talvez seja a melhor safra da história. Que bom que agora está sendo entregue à população para o consumo, né? Cerca de 80% da economia de São Joaquim é relacionada à maçã e para ano que vem a meta é manter a boa safra e melhorias estão previstas. Somos hoje o maior produtor de maçã, somos o maior produtor de Fuji do estado de Santa Catarina, o maior produtor de maçã nacional. E isso nos deixa com essa vontade e com esse compromisso de dar qualidade e infraestrutura também para o produtor rural. Veja depois do intervalo a reviravolta do setor varejista após a crise e o segredo para atrair clientes. E você vai ver também os gols da rodada do Catarinense. Voltamos em seguida. Depois de momentos difíceis, o varejo catarinense começa a se recuperar. Uma grande rede do estado tem uma forma diferente de administrar e isso contribui para o sucesso dos negócios. Enquanto no ano passado quase 5.500 estabelecimentos fecharam as portas, os números no início de 2017 apontam para uma realidade diferente, principalmente com a desaceleração da inflação e a retomada do crescimento no consumo. Criamos no acumulado de 2 meses, cerca de 15 mil novos postos de trabalho, né? Então, isso é um indicativo de que nós estamos recomeçando o processo de crescimento da economia e do setor industrial em Santa Catarina. Nesta rede varejista, a crise até passou por perto, mas não impediu que a empresa continuasse crescendo. A gente sentiu a mudança de clima, de confiança, não só dos empresários, dos empreendedores, mas da população. E começamos a sentir isso já no último trimestre do ano, já teve um crescimento considerável. Além de toda a estrutura criada, a forma de administrar faz toda a diferença. Notícias importantes são dadas assim, funcionários reunidos para bater o sino e comemorar bons momentos. E o presidente da empresa, no meio da tarde, ele desce até uma das 94 lojas e faz questão de conversar com clientes e funcionários. Conseguimos ultrapassar essa crise, prontos agora, bem sólidos, para começarmos a crescer, acreditando que
que o país é um país viável, um país de soluções e não de problemas, depende muito do governo. Eu acho que o governo tem que deixar nós trabalharmos. Empresário sabe fazer isso, empreender, gosta de fazer, mas o governo não pode complicar a vida do empresário. Até o dia 2 de maio, os eleitores que não regularizarem a situação com a Justiça Eleitoral terão seus títulos cancelados. Os atendimentos nos municípios de Balneário Camboriú, Biguaçu, Blumenau, Brusque, Florianópolis, Jaraguá do Sul, Joinville, Santo Amaro da Imperatriz e São José podem ser agendados pelo site do Tribunal de Justiça. Após o dia 2 de maio, os eleitores que não votaram ou não justificaram sua ausência nas últimas eleições terão o seu título de eleitor cancelado, ficando sujeito a uma série de restrições, como a suspensão do CPF e a impossibilidade de renovação do passaporte. No site do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, é possível obter informações sobre a documentação necessária para realizar a regulamentação do título. Também em algumas cidades é possível realizar o agendamento do atendimento pela internet. De Florianópolis, Bruna Matos. Agora o futebol, Figueirense e Barroso abriram a 4ª rodada do retorno do Campeonato Catarinense. Confira. O primeiro jogo da rodada foi marcado por manifestação da torcida do Figueira, que, claro, está na bronca com a campanha da equipe no estadual. O torcedor ele só vem com os resultados positivos. Então a gente tem que entender o torcedor, nós temos que fazer bem feito o nosso dentro de campo, né? E os jogadores sabem disso. O protesto fora do estádio não gerou um resultado prático aqui, dentro do campo. Lógico, valeu pelo torcedor, que mandou o seu recado. Mas com bola rolando, meu irmão, Figueira foi o mesmo de todo o campeonato. Ou seja, cheio de dificuldades. E quando eu falo dificuldade, é dificuldade de fazer gol, como nesse lance inacreditável. E nesse outro que Ferrugem conseguiu o mais difícil, mandar para fora. Mas a vitória veio com essa penalidade que gerou muita reclamação do Barroso, hein? Bill cobrou, fez o primeiro dele com a camisa do Figueira e garantiu a primeira vitória do Furacão no retorno. Final, Figueirense 1, Barroso 0. Já estamos em Chapecó, com Chapecoense e Avaí em campo, com gols de Andrei Giroto e Arthur. A Chape venceu o Leão da Ilha por 2-0 e assumiu a liderança do retorno. Agora vamos para o sul do estado, onde o Criciúma recebeu o Inter de Lages e venceu por 1-0. Foi com esse gol de James. Em Tubarão tivemos Peixe contra Brusque. Os donos da casa conseguiram uma vitória importante por 3-2. Os 3 pontos ajudam o Tubarão a se afastar da temida zona de rebaixamento. O único 0-0 do fim de semana, Salvador, aconteceu em Blumenau entre Metropolitano e o JEC. A próxima rodada será aberta na quarta-feira com 4 jogos. Muito bem. Muito obrigado pela audiência e o Band Cidade desta segunda-feira termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band. Boa noite e até amanhã. Até amanhã. Thank you.